Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e hoje vamos trabalhar com inequação do primeiro grau, primeira parte. Pessoal, vamos analisar o exemplo da aula anterior, o exemplo 2 da aula de função afim, primeira parte. Lá estabelecemos que o salário do corretor é dado por SX igual a R$ 700 mais 2% do total de vendas no mês. Ou seja, ele tinha um salário fixo de R$ 700 e ganhava 2% do total de vendas do mês. A pergunta é o seguinte: qual deve ser o total de vendas em um mês para que o salário do corretor ultrapasse R$ 4.000? Então, vamos montar uma inequação para resolver esse problema. O negócio é o seguinte: eu quero saber qual será o total de vendas em um mês para que o salário SX ultrapasse os R$ 4.000. O SX é igual a 700 mais 0,02x. Então, estou só substituindo aqui. Passa os 700 para lá, você vai ter 4.000 menos 700, que dá 3.300. Divide ambos os lados por 0,02, você vai ter que x é maior que 1.165. Assim, as vendas precisam superar 165 mil. Acabamos de resolver, pessoal, uma inequação do primeiro grau. Então, esse é um problema que estava envolvendo uma inequação do primeiro grau. Definição. Sejam as funções f de x e g de x, cujos domínios são, respectivamente, D1 contido em R e D2 contido em R. Ou seja, D1 é o domínio de f de x e D2 é o domínio de g de x. Chamamos inequação na incógnita x a qualquer uma das sentenças abaixo. F de x é maior que g de x, f de x é menor que g de x, f de x é maior ou igual a g de x, f de x é menor ou igual a g de x. E aqui eu coloquei alguns exemplos de inequação, tá? Então, você tem aqui, olha, 2x menos 4 maior que x. Essa primeira parte a gente chama de f de x e essa segunda parte de g de x. Letra B, 3x menos 5 menor que 2. Essa primeira parte, f de x, e a segunda parte, g de x. Está escrito aqui, né? Letra C, x ao quadrado menos 3 maior ou igual a 1 sobre x. Então, essa primeira parte a gente considera como f de x e a segunda parte como g de x. Letra D, raiz de x menos 2 menor ou igual a 1 sobre x menos 3. Então, também é uma inequação, vamos chamar de raiz de x menos 2 de f de x e g de x de 1 sobre x menos 3. Então, aqui são alguns exemplos de inequação. Vamos trabalhar mais com essa parte de inequação. Solução de uma inequação. O número real x0 é solução da inequação f de x maior que g de x se e somente se é verdadeira a sentença. Se quando você substituir o seu x0 na sua função, continuar prevalecendo a desigualdade, ou seja, f de x0 é maior que g de x0. Exemplo para entender melhor. O número 3 é solução da inequação 2x mais 1 maior que x mais 3, pois, quando você substitui o 3, olha, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, do lado esquerdo temos 7 e do lado direito vamos ter o quê? 6. De fato, 7 é maior que 6. Ou seja, né, o f de 3 é maior que o g de 3. Então, 3 é uma solução. Ou seja, encontrar uma solução para a inequação é tranquilo, né? O nosso objetivo na maioria dos exercícios será encontrar um conjunto solução. Então, bora falar de conjunto solução. Ao conjunto S de todos os números reais x, tais que f de x é maior que g de x, é uma sentença verdadeira, chamamos de conjunto solução da inequação. Então, vamos ver um exemplo. A inequação 2x mais 1 maior que x mais 3, a que acabamos de ver, tem um conjunto solução S igual a todos os valores reais de x, tal que x é maior que 2. Isto é, para qualquer x0 que pertence a S, a sentença 2x0 mais 1 tem que ser maior que x0 mais 3. É verdadeira. Então, é o seguinte, né? Esse x0 ele tem que ser um valor maior que 2. Por exemplo, se for um valor 4, quando você substituir aqui, tem que ser verdadeira a sua inequação, né? 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Aqui tem 4 mais 3, 7. 9 é maior que 7. Agora, se você pegar um valor menor que 2, ou seja, se você pega um valor menor ou igual a 2, né? O 2, o 1, o 0, o menos 1. Pega o 0, por exemplo. Quando substitui aqui, fica 0, 2 é 0, 0, mais 1, ou seja, 1, e aqui deu 3. Só que 1 não é maior que 3, então não é verdadeira.
Então, o nosso objetivo é encontrar um conjunto de solução de uma inequação. Se não existir um número real x, tal que a sentença f de x é maior que g de x seja verdadeira, diremos que a inequação f de x maior que g de x é impossível e indicaremos o conjunto solução por o conjunto vazio. Beleza? Vamos ver um exemplo. O conjunto solução da inequação x mais 1 maior que x mais 2 é o conjunto vazio, pois não existe nenhum valor real tal que esse valor real mais 1 seja maior do que o x0, que é o valor real, mais 2, seja verdadeira. Então, por exemplo, você pode escolher qualquer valor. Escolhe 1. Quando você substitui 1 mais 1, 2. E aqui vai dar 3. Ou seja, 2 não é maior que 3. Ah, professor, quero um número negativo. Pode pegar, ó, menos 1. Menos 1 com mais 1 deu 0. Aqui, menos 1 com 2 vai dar 1. 0 não é maior que 1. Então, não importa o valor real que você vai pegar. Isso aqui nunca vai ser verdadeiro, né? Então, a solução aqui é o conjunto vazio. Resolver uma equação significa determinar o seu conjunto solução. Foi o que eu acabei de falar. Então, vamos continuar. O nosso objetivo é encontrar o conjunto solução de uma equação. E para isso, existem alguns procedimentos, né? Vamos ver os princípios de equivalência para entendermos melhor como resolver uma inequação. Na resolução de uma inequação, procuramos sempre transformá-la em outra equivalente e mais simples, em que o conjunto solução possa ser obtido com maior facilidade. Surge, então, a pergunta: que transformações podem ser feitas em uma inequação para se obter uma inequação equivalente? A resposta a essa pergunta são os dois princípios seguintes. Primeiro princípio: sejam as funções f de x e g de x definidas em d1 e d2, respectivamente. Se a função h de x é definida na interseção de d1 com d2, as inequações podem ser escritas da seguinte forma, né? Você tem f de x menor que g de x. Então, você pode somar um h de x em ambos os lados. Isso pode ser feito? Pode ser feito. Vamos ver um exemplo. Seja a inequação 3x menos 1 maior que 2x mais 3. Vou chamar essa inequação de 1, lembrando que o lado esquerdo eu chamo de f de x e o lado direito de g de x. Vamos adicionar a função h de x em ambos os membros, ou seja, h de x será menos 2x mais 1. Então, vou somar ela aqui desse lado esquerdo e vou somar ela aqui do lado direito. Observe que quando eu somo ela aqui e resolvo o lado esquerdo, você tem 3x menos 2x, x, menos 1 mais 1, 0. Do lado direito, 2x menos 2x, 0. 3 mais 1, 4. Então, simplificamos nossa inequação, né, usando o h de x, que ficou x maior que 4. Lembrando que o x é o f de x mais o h de x, e o 4 é o g de x mais h de x. Portanto, como 1 é equivalente a 2, temos que o conjunto solução, né, se a solução de 2 é essa daqui, será a solução de 1 também. Ou seja, a solução são todos os valores reais tal que x maior que 4. Professor, eu vou ter que fazer isso sempre para resolver uma equação? Lá no exemplo lá do corretor, você fez de forma mais rápida, passando um número para um lado, um número para o outro. Pode fazer isso? Pode fazer isso, né? Na prática, aplicamos a propriedade P1 com o seguinte enunciado. Em uma inequação, podemos transpor um termo de um membro para o outro trocando o sinal do termo considerado. Então, o que vocês estão acostumados a fazer é uma forma ali mais prática da propriedade 1, do princípio 1, né? Então, você tem o f de x mais o h de x menor que o g de x, você poderia passar o h de x com o sinal trocado. Assim, no exemplo anterior, teríamos, olha, 3x menos 1 maior que 2x mais 3, vocês podem fazer o quê? Do lado esquerdo, tudo que envolve x, e do lado direito, tudo que envolve o número real ali. Então, você tem o quê? Olha, 3x menos 1, o 2x passa para lá, menos 2x. Aí você vai ter 3x menos 2x é x. E do lado direito, você tem o 3. O menos 1 passa para lá, mais 1. Ou seja, 3 mais 1, 4. Foi bem mais rápido, né? Pode fazer isso? Pode fazer, o que a gente acaba fazendo, correto? Princípio 2. Sejam as funções f de x e g de x definidas em d1 e d2, respectivamente. Se a função h de x é definida em d1 interseção com d2 e tem sinal constante, então... Pessoal, só voltando no slide anterior, né? Lembrando lá. Quando eu peguei a f de x maior que a g de x, lembrando que o domínio da f de x era os reais, a g de x era os reais. A interseção dos reais com reais é os reais. Então, a gente poderia fazer aquele processo lá tranquilamente.
Aqui eu estou falando o quê? Se eu tenho duas funções, f de x com domínio d1, g de x com domínio d2. Então, eu tenho uma função h de x, que é definida na interseção desse domínio e tem sinal constante. Então, vale essas duas propriedades aqui. Olha. Se o h de x é maior que zero, as inequações f de x menor que g de x pode ser reescrita só apenas multiplicando o h de x e mantendo o sinal. Tá? Agora, se o h de x é negativo, então, quando você multiplica ambos os lados, você vai ter que inverter o sinal. Olha, observe que você tem o quê aqui? Ó? F de x menor que g de x. Quando você multiplica por h de x, que é negativo, obviamente, você tem que trocar de sinal. Pensa lá em número real. Você tem lá, ó, 2 é maior que 1. Né? Multiplica por menos 1. Então, vai ficar menos 2 e menos 1. Dessa vez, o menos 2 será menor que o menos 1. Então, ó, vocês têm que trocar essa desigualdade. Exemplos. Número 1. x sobre 2 menos 3 sobre 4 maior que 1/3. Observe que envolve frações. Então, o objetivo é tentar encontrar um número que você multiplique em ambos os membros de tal forma que o denominador seja igual a 1. Vocês podem fazer o quê? Aqui tem o 2, o 4 e o 3. Vocês podem pegar o múltiplo desses números. No caso, seria aqui 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Ou pode pegar o menor múltiplo comum desses três números, né? De 2, 4 e 3 será o 12, né? O 12 é o menor múltiplo comum desses três números. Então, se você multiplica em ambos os lados pelo 12, o que vai acontecer? Vai ficar o 12 dividido por 2, 6. Então, fica 6x. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Observe que o sinal tem que manter. 12 dividido por 3 deu 4. Então, você tem uma outra equação que é equivalente à primeira e é mais fácil de resolver. Então, multiplicar por um número real em ambos os membros, isso facilita muito, tá? Então, observe que eu multipliquei pelo número positivo e não muda o sinal da desigualdade. Exemplo 2. Algumas vezes o primeiro termo vai aparecer negativo. É interessante que você multiplique por menos 1 para esse termo ficar positivo. Você pode multiplicar todo mundo por menos 1? Pode, isso não tem problema. Mas lembrando, se multiplica por um número negativo, o sinal da desigualdade tem que o quê? Inverter. Então, aqui ficaria, olha, menos 2x ao quadrado vai ficar positivo, o 3x vai ficar menos 3x, o 1 fica menos 1. E o sinal aqui está invertendo. Antes era maior, né? Essa parte era maior que 1. Agora vai ficar essa parte toda é menor que o menos 1. Então, nós temos uma inequação equivalente. Exemplo 3. Aqui você tem, olha, 4x menos 3 sobre x ao quadrado mais 1 maior que zero. Esse é um exemplo muito importante, tá? É o seguinte, olha, quando você sabe que o seu denominador é sempre positivo ou sempre negativo, você pode multiplicar ambos os lados por este denominador. Observe que aqui o x ao quadrado sempre será positivo, né? Qualquer valor que você coloque para x ali, menos 1, por exemplo, menos 1 ao quadrado deu 1. Então, para qualquer valor, você vai ter denominador positivo. Então, você pode multiplicar em ambos os membros por esse denominador. Tá? Então, aqui ficaria, quando você multiplica pelo primeiro membro, vai cancelar, né? X ao quadrado mais 1 com x ao quadrado mais 1. Vai sobrar só o 4x menos 3. Do lado de cá, seria 0 vezes x ao quadrado mais 1, que dá o quê? 0. Então, essa equação é equivalente à primeira e é mais fácil de resolver, né? Então, vocês têm que tomar cuidado em relação a este denominador. Se por acaso não tivesse esse ao quadrado, se você não soubesse se esse é negativo ou positivo, vocês não poderiam fazer isso, tá? Muitas vezes o aluno vai quente lá multiplicando cruzado, né? E sem saber o que está fazendo. Então, na inequação, vocês não podem fazer isso. Tem sempre que analisar o denominador e ver quem vocês estão multiplicando. Tem que ter certeza se o número é positivo ou se o número é negativo. Na prática, aplicamos a propriedade P2 com o seguinte enunciado. Em uma inequação, podemos multiplicar os dois membros pela mesma expressão, mantendo o intervalo, mantendo ou invertendo o sentido da desigualdade, conforme essa expressão seja positiva ou negativa, respectivamente. Então é isso, né? Sempre analisando ali o número que você está multiplicando, a expressão, se é positivo ou negativo. Se é negativo, vocês invertem o sinal. Se é positivo, você mantém a desigualdade. Exemplos. Número 1. Resolva em R a seguinte inequação. Observe que nessa inequação está aparecendo aqui duas frações. Então, nosso objetivo é tentar reescrever essa inequação de uma forma equivalente e de uma forma mais simples, né? Então, vocês vão pensar assim, existe algum número real que eu multiplique em ambos os membros de tal forma que o denominador de todos os termos aqui será 1? Então, se existe, você vai conseguir simplificar e reescrever essa inequação de uma forma mais simples. Então, aqui, observe que tem o 3 e o 2. Você pode pegar o múltiplo comum do 3 e o 2, que no caso era o 6, né? Multiplica todo mundo por 6.
Então, quando você multiplica, fica 6 dividido por 3 dá 2. Então, vai ficar 2 vezes a parte de cima. 2 vezes x mais 2. Menos, repete o sinal, né? 6 dividido por 2 deu 3. Então, fica 3 vezes a parte de cima. 3x menos 1 maior ou igual a, multiplica por 6 aqui também, né? Tem que multiplicar em ambos os membros. Então, fica 6x. Resolvendo aqui, olha, fica 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes menos 1, mais 3. E aqui, continuando, 6x e o sinal da desigualdade. 2x menos 3x dá menos x. 4 mais 3, 7. Aqui, lembrando, né, o lado esquerdo é o que a gente vai trabalhar com as variáveis aqui, no caso, a variável x. E o lado direito com o número real. Então, fica 6x passa para lá, menos 6x. Menos 6x com menos x dá menos 7x. 7 passa para lá, menos 7. Ah, professor, não quero deixar o negativo aqui no primeiro. Multiplica por menos 1. Então, vai inverter tudo, né? Aqui vai ficar positivo. O sinal da desigualdade vai inverter. E o menos 7 fica 7. Agora, você tem 7x menor ou igual a 7. Eu não coloquei aqui, mas estou falando para vocês. O próximo passo é vocês fazerem o quê? Deixar o x sozinho. Ou vocês multiplicam por 1/7 em ambos os lados. Aí ficaria x menor ou igual a 1. Ou você poderia simplesmente dividir por 7 em ambos os lados, né? Ficaria também x menor ou igual a 1. A solução são todos os valores de x reais, tal que x é menor ou igual a 1. Se vocês quiserem pegar um valor para x e substituir para ver se isso é verdade, é interessante, né? Pega um valor menor ou igual a 1. Pega o zero, por exemplo. O zero aqui ficaria 2/3, e aqui ficaria menos meio. Só que tem um sinal aqui na frente, né? Menos meio dá mais meio. 2/3 mais meio é um número positivo. Isso é maior do que o zero? Qualquer número positivo é maior que o zero. Então, de fato, parece que está certinho, né? Então, é interessante que vocês façam isso de vez em quando. 2. Resolva em R a seguinte inequação. Pessoal, esse aqui é um exemplo importante. Observe que o denominador é x menos 1. Ora, isso pode ser positivo, ora, isso pode ser negativo, né? Os x são todos os números reais. Então, vocês não podem multiplicar em ambos os lados por x menos 1, porque você não sabe o que vai acontecer com o seu sinal da desigualdade, né? Então, qual que é o passo? Vocês vão ter que mandar tudo para um lado, ou seja, pega o número 2 aqui e manda para o outro lado, ou seja, ele vai ficar menos 2, correto? Desse lado, vocês podem operar da forma que acharem melhor. Então, por exemplo, aqui eu posso tirar o MMC. Ah, professor, MMC de x menos 1? Vocês podem. X menos 1 vai ser um número, né? Então, vocês vão fazer da seguinte forma. Ó. O MMC de x menos 1 e o 1 é o x menos 1. Beleza. Aí fica x menos 1 dividido por 1, né? X menos 1. Vezes 2, fica 2 vezes x menos 1. Observe que o sinal está sendo mantido, tá? Então, o denominador será x menos 1. E aqui vocês podem fazer, ó, 2x menos 3 menos 2 vezes x, 2x, menos vezes 2 vezes menos 1, que dava menos 2, né? Com menos da frente, deu 2 positivo. Então, você tem 2x menos 2x, 0. Menos 3 mais 2 deu menos 1. Então, agora você tem menos 1 dividido por x menos 1 menor ou igual a 0. Pessoal, o nosso objetivo é que o lado esquerdo seja menor ou igual a 0. Sempre quando você faz isso, deixar um lado o zero, você consegue ter uma noção. Você quer que esse lado seja negativo. E observa, aqui você tem o menos 1. Né? Quando você vai dividir dois números reais e pensando que essa divisão seja negativa, então significa que um tem que ser positivo e o outro negativo, né? Então, o de cima já é negativo. Então, significa que o de baixo, o x menos 1, tem que ser o quê? Maior que 0, tem que ser positivo. Em outras palavras, né, passa o menos 1 para lá. O x tem que ser o quê? Maior que 1. Então, para essa equação ser verdadeira, que é equivalente à primeira, o que acontece? O x tem que ser maior que 1. Então, a nossa solução são todos os valores de x reais, tal que x é maior que 1. Vocês podem fazer o teste para ver? Pode fazer o teste. Né? Substitui lá o 2 para ver se está sendo verdade. Aí, se a solução é x maior que 1, substitui, por exemplo, o zero. O zero já não seria solução, né? O zero é um caso fácil. Então, quando você coloca zero aqui, vai ficar menos 3 dividido por menos 1. Que vai dar positivo, ou seja, deu 3. 3 é menor ou igual a 2? Não, isso é falso. Então, parece que você está no caminho. Pessoal, deixei alguns exercícios para vocês treinarem. São exercícios do livro Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 1, do Gelson e Iese. O material utilizado para essa videoaula foi o livro de Matemática, Ciências e Aplicações do Ensino Médio, volume 1, e o livro do Iese, Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, volume 1.
onde utilizamos definições, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima!